Mas falando em livro, né? Conta um pouco pra gente. Você escreveu o teu livro? A gente já tava falando sobre isso. A gente começou a falar. Não, porque eu sabia que você tinha um diário, mas que ele não tá em circulação. Foi. Mas então, aí eu até falei, não tem uma cópia aí pra mim? Ela, não. Eu falei, eita, Gente, quero eu tenho cópia. uma cópia desse livro. Eu adoro diário. Que eu guardei e escrevi uma cartinha pro Lorenzo, explicando pra ele tudo que eu passei, por que eu decidi publicar. E aí, por que eu decidi, né? Era esse diário. E quando eu tive o Lorenzo, começou a vir muita crítica. Sabe, aquela época as mulheres ainda não eram tão unidas. Então, eu fui muito criticada. E nisso eu falei, gente, eu vou pegar esse diário, vou publicar pra eu contar minha história, porque aí as pessoas vão saber que não é o que elas estão falando. E aí, quando eu publiquei, a única coisa que eu fiz, eu escrevi e passei para um editor corrigir. Tipo assim, eu não cheguei a ler o livro de novo. E aí tem alguns relatos da minha mãe também, que ela conta como foi para ela, porque para os meus pais foi uma barra muito grande também. E a minha mãe teve que segurar tudo para mim. Porque quando eu descobri, tipo, ela teve que segurar muita coisa mesmo. E aí eu falei, quando eu tinha 16 anos, eu ia na psicóloga e eu ainda era muito ferida, sabe? Com essas críticas, tudo, era uma coisa que me machucava muito. E aí eu falei pra ela, olha, eu acho que eu vou publicar. Ela falou, você tem certeza? Aí ela conversou com a minha mãe conversou comigo. E elas falaram, é uma decisão sua. A minha mãe sempre deixou tudo muito para que eu escolhesse, sabe? Uhum. Então ela falou, filha, pensa em todos os prós, em todos os contras. Se é sua vontade de expor a sua história, então eu vou estar do seu lado. Independente do resultado, eu estou do seu lado. E aí o editor editou, fizemos o livro e publicamos. E aí o que aconteceu? Quando a gente publicou o livro, aí que eu recebi ataque. Se eu achava que tinha antes, foi muito pior. Porque todo mundo, aquela época, 6 anos atrás, culpavam muito a mulher, amiga. Então, assim, eu era culpada de toda a história, eu era culpada de ser mãe solteira. Usavam muito esse termo mãe solteira. E hoje eu fui aprender na gestação do Lucas, que hoje a gente fala mãe solo. Porque mãe realmente não tem estado civil, né, gente? Exato. Então, é muito aprendizado. Meu Deus, a gente vai vendo e aprendendo. Mas que bom que a tua família esteve sempre ao teu lado, né? Isso sempre, é muito amiga, importante, sempre. porque acho que o pior de tudo, assim, é nesses casos que a menina muito jovem acaba, né, tendo um filho e os pais não dão amparo, não tão próximos. Não, minha mãe sempre foi, assim, colada comigo. E justamente quando publicou o livro, que ela viu tudo o que estava acontecendo, que eu me tranquei num quarto e ela viu que todo o tratamento que eu tinha feito ia por água abaixo, porque eu estava voltando toda a depressão, ela falou, preciso tirar de circulação. Então, vendeu quase tudo na livraria, ela foi lá e tirou, porque eu fiquei muito mal. O que você escreveu lá, ela sabia o que tinha? Você já tinha falado com ela ou foi uma parada que era seu diário e você só desabafava naquele diário? Ela descobriu junto com o livro. Ela com leu e falou, nossa, eu nem imaginava que isso estava se passando na cabeça dela. Era muita coisa no livro, porque eu conto do relacionamento que eu vivi com o pai dos meus filhos. E era muita coisa pesada, que eu acho que naquela época eu não tinha maturidade nem para contar isso para minha mãe. Hoje eu consigo conversar sobre os assuntos com muito mais tranquilidade, porque eu vivi 7 anos isso. Eu vivi 7 anos essa história, então é como se agora eu estivesse sendo uma nova pessoa, Você sabe? amadureceu também, né? Muito. Nesse período todo. Muito, eu sou muito grata por isso, sabe? Porque eu sou outra pessoa.